Pouco mais de 10 minutos de atraso. Hoje o dia atrasou todo, desde a manhã, que tínhamos um problema de transporte. A van que ia buscar as conferências cerrou o hotel. Demorou 40 minutos para pegá-los no hotel em relação ao original. Coisas insólitas, engraçadas. Na mesma rua, porém no número 11. Onde se parece que tem um outro hotel. Eu não sabia. Mas tudo bem. Vai dar para começar mais ou menos na hora, só falta um simpósio, está terminando. A mesa agora da noite tem um perfil bastante diferente das outras, que é uma mesa basicamente com dois ficcionistas, né? O Júlio que vai apresentar os dois de maneira mais detalhada. São dois ficcionistas muito próximos a nós como um todo, seja por serem colegas daqui da casa, só que a gente encontra em todo lugar que vai, está sempre esbarrando, sempre conversando. E dos dois, tem ali a exposição e venda do Flávio Carneiro, o livro Roubado, O Leitor Fingido, A Ilha, O Campeonato e A Confissão. Três desses, eu não sei quais são, que a gente descobre quando lerem, compõem uma trilogia do que seria um universo os três vertentes do fantástico bem dito, a ficção científica, o romance de mistério, policial. Isso eu sei porque ele me confidenciou uma vez em bate-papo discutindo sobre a questão do fantástico, essas vertentes. E do Braulio tem três ali, um eu nem peguei, porque só tem dois. Contos Fantásticos Brasileiros é uma antologia. O Braulio é famoso pelas antologias de qualidade que tem organizado. E esse aqui, que eu confesso que ele fresquinho, 7 monstros brasileiros, recomendo. São 7 contos em que o Braulio se apropria, vai falar melhor do texto, mas ele se apropria de uma tradição do folclore brasileiro, adapta muito bem, e eu diria que ele reescreve, construindo um novo texto muito apropriado. E ele não trouxe, mas tem um de detetive, pergunta aí depois, que também é muito bom, tá? Dentre os últimos dele, eu gostei muito de ler. Tá? A gente começando, e aí vai chegando. Vou convidar o Júlio França, que não vou apresentar, porque sabe quem é, da casa, é colega, parceiro. E quando eu chamei o Júlio para organizar a mesa, eu pensei que o Júlio está bem nesse intervalo, o Braulio, o Flávio, o Júlio se mexe com muita facilidade e muito bem. Obrigado, Flávio. Boa noite a todos, obrigado pela presença. É sempre uma oportunidade, né, ótima poder conversar com escritores, né? Nós vivemos falando deles, né? das coisas que eles aprontam e raramente, né, temos a oportunidade de colocá-los ante a parede, né? Então, eu chamo primeiro o Braulio Tavares. Braulio. E Flávio, meu colega de departamento. Bom, cabe a mim fazer a apresentação dos dois, né? Mas eu particularmente acho, né, essa coisa dessa biografia, né, é chata, né? Mas, enfim, Braulio precisaria de um dia para escrever tudo que o Braulio faz, né? Escritor, poeta, tradutor, né, pesquisador do fantástico, pesquisador do bordel, parceiro do Lenin, antologista, né? Acho que a figura do Braulio quase, né, impõe quem ele é. Né? E do meu lado, meu colega de departamento, Flávio Carneiro, também escritor, roteirista, ponta de lança como que chama? Pindorama, ponta de lança do Pindorama, a seleção brasileira de escritores. Né? E, enfim, eu não vou me alongar mais nessa apresentação inicial, porque o que a gente quer é ouvir ambos. Né? Como pontapé inicial, vou passar a palavra para o Braulio, para falar um pouco imediatamente sobre o que as pessoas realmente querem ouvir, né? Sobre o processo criativo, como que é o fantástico surge na sua prática de escritura. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta, depois de muito tempo atendendo os convites insistentes de Flávio Garcia para estar aqui presente nesse evento.
que é curioso. Eu moro no Rio de Janeiro, o evento é no Rio de Janeiro e parece até que todo mundo tem uma conspiração dos astros e das forças cósmicas para que, quando esse evento aconteça, eu já tenha algum compromisso marcado fora do Rio. Mas esse ano, infelizmente, houve esse alinhamento de planetas. A presença do fantástico na minha literatura é uma coisa que vem desde muito cedo, porque sempre fui um grande leitor do fantástico, sempre fui um grande leitor da literatura fantástica, de ficção científica, da literatura de terror, de fantasia, que curiosamente, quando eu era garoto, ou seja, mais de meio século atrás, a presença dessa literatura aqui no mercado editorial brasileiro, estou me referindo aos livros traduzidos, porque eu, como garoto, só li em português, era um perfil muito diferente do que tem hoje em dia. Hoje em dia você tem praticamente um tsunami de obras fantásticas, de fantasia, de terror e tudo mais, se derramando por cima dos leitores brasileiros. Naquela época, quando eu era garoto, no interior da Paraíba, com 8 anos, 9, 10 anos, comecei a ler minhas primeiras antologias fantásticas, a famosa antologia do Jerônimo Monteiro, O Conto Fantástico Brasileiro, que é uma obra fundamental, uma obra fundadora da nossa reflexão sobre o fantástico brasileiro. Então, tudo isso eu li no começo da adolescência. E você lia o que aparecia, lia tudo o que tivesse a mais remota ligação com o fantástico e que aparecesse nas bancas de revista, porque era uma época também de muitos livrinhos de bolso vendidos em bancas de revista, coisa que tem muito pouco hoje em dia, e também os livros das livrarias. Então eu acho que o escritor fantástico começa como o leitor do fantástico, que fica fiel a essa vibração emocional e intelectual que o contato com o fantástico literário proporciona. É uma vibração diferente da vibração da literatura realista. A literatura realista, para mim, é uma literatura de reencontro com o que a gente já sabe. E a literatura fantástica é uma literatura de vislumbre de uma coisa que a gente nunca vai saber totalmente do que se trata. É sempre o desconhecido, o que está um passo além, o que está um pouco mais adiante de onde nós fomos. O fantástico, para mim, é isso. É aquele N mais 1 da matemática. Qual é o número maior do que N? Aí você diz N mais 1. E maior do que esse, N mais 2, N mais 3. É sempre um passo além, um pouco mais além que o fantástico nos leva. E dá essa vibração que alguns leitores preservam essa vibração depois que crescem, depois que se tornam escritores profissionais, e eles ficam querendo reconstituir essa emoção. Nem todos fazem isso, mas é sintomático, eu acho que, quando a gente dá uma geral na literatura brasileira, todos os grandes contistas brasileiros escreveram contos fantásticos de boa qualidade em algum momento de suas carreiras. Por mais que fosse voltado para o realismo, por mais que fosse considerado um grande nome do realismo, um grande observador dos costumes da sua sociedade, disso e daquilo, todos eles têm em pé, de Aloysio Azevedo a Machado de Assis e tantos outros, todos tiveram em algum momento um pé do fantástico. Isso é uma coisa que diz muito de nós como povo e como cultura e como literatura. Eu acho que minha observação sobre o Brasil de modo geral é que nós somos um país muito jovem, que a gente está muito preocupado em saber quem é, em se ver no espelho. E o melhor instrumento literário para se ver no espelho é o realismo literário. Agora, para esse se ver além do espelho, ver quem é o outro eu que está além do espelho, ou seja, que está do lado de cada espelho, aí isso você só chega através da porta do fantástico. E o fantástico no sua. Boa tarde ou boa noite, né? Sei. Você é muito esperto porque você combinou uma coisa comigo e fez diferente. Ele deixou na sinuca de mim, porque falou que ia fazer uma pergunta. Eu estou esperando a pergunta, já pensando aqui nas perguntas que ele ia fazer. Ele só lançou, mas faz parte. Né? E é muito legal, porque o Brau estava falando algumas coisas que eu fui pensando também. Eu acho que, primeiro, em relação ao leitor, eu costumo dizer que o escritor, eu defino o escritor como um leitor que escreve. Eu acho que quando se diz, o escritor escreve para ele mesmo, é verdade e não é. Você escreve, você não escreve um diário quando você escreve para você mesmo. Então, portanto, você está escrevendo para o outro.
mas em última instância você escreve para o leitor que você é. Eu acho que você escreve movido pelo desejo, um desejo de leitor, que é um desejo de escrever o livro que você gostaria de ler, um livro que não foi escrito ainda. Falta um livro na estante, eu vou escrever esse livro. Pode parecer tanto presunçoso, mas é, em última instância, mesmo que você não pense nisso, o que te move a escrever, ou pelo menos é o que eu penso que move o escritor. Então essa relação do escritor com o leitor é para mim uma coisa muito rica e sobre a qual eu tenho me debruçado há muito tempo, não só na condição de ensaísta, mas sobretudo como escritor, como ficcionista. Agora, especificamente em relação ao fantástico, eu acho que a minha fonte é um pouco diferente. Eu cresci ouvindo muitas histórias. O meu pai é um grande contador de histórias, um contador de causos que a gente não vê mais, né, hoje em dia. E ele era muito bacana, a memória que eu tenho disso, é que ele contava muitas histórias, inclusive de cunho fantástico, histórias de assombração, né? E eu levei um tempo para entender que aquelas histórias iam motivar as minhas próprias histórias. Às vezes me perguntavam, assim, numa entrevista, por que eu comecei a escrever, cada hora essa pergunta tem uma resposta diferente. E um dia, no meio de uma resposta que eu estava dando, que não tinha nada a ver com isso, eu lembrei do meu pai. E comecei a falar e vi que era isso, né? A gente não tinha muitos livros em casa. Meu pai nasceu no interior de Goiás, eu nasci em Goiânia, e minha mãe também nasceu no interior. E a minha primeira experiência tem a ver com leitura. Eu ouvia as histórias que eram contadas na escola, muitas de cunho maravilhoso, fantástico, muitos contos de fada, e chegava em casa, eu pegava o caderno, reescrevia a história e assinava como se fosse minha, entendeu? Então foi o primeiro caso de usurpação literária que eu conheço na minha vida, que eu devia ter, sei lá, quantos anos, eu era criança. Então eu escrevia lá O Leão e o Ratinho por Flávio Martins Carneiro, era o grande autor do Leão e o Ratinho, porque na minha cabeça não existia essa ideia de gente que é dono de história, a história estava contada lá, eu chegava e reescrevia. E meu pai era professor de datilografia, e ele pegava uma folha A4, né, dividia em 4 partes, datilografava a minha história. Minha mãe era costureira, e durante um tempo também trabalhei na escola, então a gente fazia umas capas, ela costurava os livros, e esses foram meus primeiros livros, né? E na verdade eram livros motivados por uma leitura que eu tinha ouvido. Então a minha formação primeira, ela não foi de livro, ela foi muito mais da oralidade, muito mais de ouvir meu pai contando histórias. Quando eu comecei mesmo a ler histórias ou do fantástico, ou do que quer que seja, eu já estava numa idade um pouco mais crítica e recuperei de alguma forma esse episódio que eu contei aqui, porque eu comecei já a usar conscientemente as histórias que eu li. Então, muito do que eu faço investe nessa ideia da reescritura. Então, a trilogia que o Flávio falou aqui, eu chamei de trilogia do Rio de Janeiro, são 3 romances passados no Rio, cada um gênero diferente, ligado de alguma maneira ao popular, seria o policial fantástico, propriamente dito, e a ficção científica. Essas histórias todas são reescrituras desses gêneros, fazem muitas referências a autores que estão dentro dessas obras. Eu tenho uma novela chamada Lalande, que é toda baseada em cima de uma palavra inventada pela Joana, personagem da Clarice, Esperto do Coração Selvagem. Então a minha relação com a leitura, ela vai um pouco além da ideia de formação, ela vai muito também na linha da apropriação e do uso estratégico das minhas leituras como matéria-prima para a escrita. Então esse é um ponto que você falou de leitura que me chamou a atenção. A outra, com relação ao que você falou do realismo, eu acho que a gente, ainda hoje, eu estava falando numa aula agora há pouco, né, de uma primeira flip, acho que foi a primeira, tinha uma mesa que era composta pela Rosa Monteiro, uma escritora espanhola, Adriana Lisboa e uma uruguaia, que me foge o nome. E o tema era literatura feminina. E a Rosa Monteiro disse, essa espanhola falou, quando se pergunta a um homem sobre o que ele escreve, ele diz sobre a condição humana. Quando se pergunta a uma mulher sobre o que escreve, espera-se que ela diga sobre a condição feminina. E isso ficou na minha cabeça porque, de algum modo, principalmente se tratando de editoras de outros países, quando se pergunta a um escritor alemão sobre o que você escreve, sobre a condição humana. Quando se pergunta ao escritor brasileiro sobre o que ele escreve, espera-se que ele responda sobre a condição brasileira.
E isso é um problema. E você disse, né, o Machado, a Luiz e todos transitaram pelo Fantástico, mas o Fantástico sempre foi considerado um gênero menor. E menor por necessidade, no início da nossa ficção, no romantismo, no século XIX, da afirmação de uma ideia de país, como se isso fosse possível, como se algum dia a gente fosse chegar a isso. É um sonho datado, um sonho do século XIX que ainda acompanha de grande forma, eu acho que é um grande peso que os escritores que lidam com o fantástico, com a ficção científica, como você, como o Brau, ajudam a tornar mais leve, né? É um peso que a gente tem que tornar, tem que afastar. Essa ideia de que você tem que falar sobre o seu país, é como se fosse possível você não falar do seu país. Você escrever em português do Brasil, você está falando do seu país, não tem como ser diferente. Mas espera-se que você fale da favela, que você fale da cidade, dos problemas sociais, ou da Amazônia, ou do que quer que seja. Sempre porque falar do fantástico, em especial do século XIX, esse período de afirmação, é fazer uma literatura menor, fazer subliteratura. Isso é coisa de gente atrasada, falar de sei lá, de que Saci Pererê, o que seja, né? Isso é coisa de gente atrasada, ninguém no primeiro mundo pensa assim. Então, era um depoimento inicial. Eu queria aproveitar essa ideia que o Flávio mencionou do peso de se escrever literatura fantástica. Eu lembro de uma entrevista com Stephen King, em que ele dizia que quando ele tinha acabado de escrever o seu segundo romance, o Salem's Lot, que mandou para o editor. O primeiro foi Carrie. Quando o editor leu o Salem's Lot, quem não conhece é uma história de vampiros, né? O editor virou para o King e falou assim: olha, tudo bem, está ótimo, mas você sabe que você nunca mais vai conseguir se livrar da pecha de escritor de horror. Quer dizer, isso é um peso, ser relacionado com um escritor de fantástico, isso é um peso que conspira contra a carreira de um escritor, ainda já foi. Talvez pese no caso do Stephen King, porque os livros dele vendem milhões, dezenas de milhões. Então são milhões de pessoas que sabem que ele escreve sobre vampiros, monstros e assim por diante. Se for meia dúzia de pessoas, de leitores aqui no Brasil, é uma forma diferente de anonimato, mas que essencialmente é a mesma coisa. Agora, eu considero o seguinte, que da parte do público em geral, e da imprensa e da crítica em geral, parece que quando você se dedica a algo muito específico, você se dedica com exclusividade àquilo. Então, por exemplo, eu já escrevi livros de ficção científica. Então, às vezes, eu estou dizendo assim: eu tenho um livro de poesia. Aí alguém diz: poesia? Mas você não é escritor de ficção científica? Sim, também escrevi um livro de ficção científica, mas também escrevi um livro de poesia, escrevi teatro, escrevi mil coisas. Parece que quando você se dedica a uma literatura de gênero, ela é tão absorvente, ela é tão imantada assim, que arrasta você lá para dentro e que você não conseguiria escrever outra coisa. Aqui no Brasil isso não existe. E talvez exista num mercado profissionalizante como é o dos Estados Unidos, onde se você começa a ter sucesso, você vende 100 mil, 200 mil livros de um romance de vampiro, parece que existe sim uma força quase tectônica e empurrando na direção de produzir mais livros de vampiro, porque é isso que o mercado quer. O mercado brasileiro, graças a Deus, tem essa força toda. Então a gente escreve 15 livros diferentes, de 15 gêneros diferentes, e ninguém dá por nada. Ninguém percebe que a gente está mudando de gênero. A gente escreve o que a gente quer. Não existe um mercado aqui pressionando a gente a esse nível de especialização que existe lá. A especialização, se houver, é uma especialização voluntária, de amor pelo gênero. Não é porque você está sendo pressionado pela editora a vender mais daquele gênero. É um amor que você sente por aquele gênero que faz com que você, de vez em quando, volte a ele, mesmo sem se dedicar especificamente a ele. Eu acho que grande parte da força da literatura é o envolvimento emocional que ela provoca no autor e que se desencadeia principalmente no instante de escrever. O instante de escrever, para mim, é crucial. Porque nós, escritores, muitas vezes ficamos meses, anos planejando um livro. Eu sou do tempo que eu pego um desses cadernos grandes assim, escrevo o caderno inteiro, biografia de personagem, datas, a latitude e longitude de
ficava, a pequena aldeiazinha onde acontecia um fato. Isso é totalmente desnecessário, isso é totalmente uma encheção de saco, e é um pouco aquela desculpa do procrastinador compulsivo que diz assim: eu ainda não estou pronto para começar a escrever o romance. Tem 2 anos que eu estou escrevendo, tem 2 anos que eu pesquiso, tem 2 anos que eu leio, que eu anoto, que eu recorto e tal, mas ainda não estou pronto. Isso é uma falta de vergonha. O cara podia sentar, jogar essas anotações tudo no lixo e sentar e escrever, porque o livro se decide no momento da escrita. Então, acho que quem escreve, já vi muitos depoimentos desses, de amigos e depoimentos que eu li por aí, é aquela coisa de dizer assim, o escritor gosta muito de dizer isso: eu comecei a contar a história de uma maneira, mas aí os personagens se recusaram a me obedecer. É um negócio meio mediúnico, meio kardecista, né? O cara, eu estava recebendo um espírito, mas é um espírito que dizia coisas que eu não digo, eu não diria jamais. Mas já que era o espírito, eu fui dizendo. Na verdade, quando você diz que os personagens começaram a não querer lhe obedecer, é o seguinte: você planejou o seu romance de uma maneira superficial, porque todo planejamento é superficial, é feito aqui na parte da frente do cérebro. Você diz: vou fazer isso, depois 2 ou 3 capítulos com isso, aqui eu faço uma mapinha e não sei o que, não sei o que. O planejamento é superficial. E você pensa nos personagens superficialmente também. Quando começa o momento do embate, do confronto, ou com o caderno, ou com o teclado, com o computador, a máquina de escrever, seja o que for, é um trabalho físico, é um trabalho que mobiliza o seu ser por inteiro, o ato de estar escrevendo. E aí você repensa os personagens e você, não eles, desobedece ao planejamento anterior. O personagem não obedece nada, o personagem é um agregado mudo de signos de feitos de tinta em cima de papel branco de celulose. O personagem não existe, só existe você. Tudo é você que faz, tudo é você que decide. Agora, no momento de estar escrevendo a história, você pela primeira vez está pensando a sério naquela história que você vinha planejando superficialmente há 6 meses ou 1 ano, e aí você sente que o personagem pede uma determinada coisa. Claro, e aí a totalidade da sua pessoa que está envolvida com aquele momento da escrita. E aí o personagem, sim, ele assume carne e osso, ele assume 3 dimensões, ele está dentro do espaço-tempo da história, e ele exige de você tudo que você é capaz de lidar com o personagem. As aventuras que ele vai viver, as decisões que ele vai tomar, as coisas que ele está pensando, as coisas que ele está dizendo. Então, o momento crucial para mim é o momento da escrita. Tanto é assim que quando eu estou fazendo um encontro fantástico e tem um determinado, então o sujeito vai e chega a uma casa misteriosa, tarará, tarará, e nas últimas 2 páginas ele consegue abrir o alçapão do porão e entrar lá. O que é que tem lá? Eu digo: não sei. Eu mesmo digo: não sei. Vamos escrever. Na hora de chegar nas 2 últimas páginas do conto, eu vou saber o que tem lá. É muito melhor você deixar para ter essa surpresa, porque a surpresa vai ser com um envolvimento em 360 graus de sua personalidade com o ato da escrita, do que dizer: não, ele entra e lá existe um portal para um universo paralelo, que não sei o que, não sei o que. Essas decisões com a parte da frente da cabeça, às vezes são boas, mas nada garante que seja. Nada garante que o fato de você ter planejado desse jeito vai resultar em, muitas vezes, o autor querendo ser fiel ao planejamento, que é dele, acaba perdendo um final melhor, que é dele também, seria dele também, desde que ele tivesse escrito. Então, o momento emocional de escrever, eu sou aquele escritor chato, minha família toda me tem como doido. Lá está ele rindo de novo, eu estou rindo, eu estou nervoso, eu fico irritado porque aconteceu uma coisa que eu não queria que acontecesse no conto. Às vezes eu já fiquei escrevendo um romance, 1 semana com o romance parado, porque eu tinha que matar um personagem, era uma situação que eu morria um, eu morria outro, e eu estava com pena de um e com pena do outro. Aí eu disse: não, mas fulano não pode morrer por isso, eu preciso dele para isso. Não, então vai ser Cicrano. Não, mas Cicrano também não pode, porque vamos e venhamos, eu também preciso dele para isso. Na verdade, você começa a se envolver com os personagens, e isso dá uma espécie assim, de um remorso prévio, de dizer: pô, eu não devia ter feito isso. Eu dei vida ao cara, o cara estava quieto no nada dele, como personagem. Eu dei vida ao cara, trouxe aqui para cima, e agora eu vou matar um cara cinicamente, só porque eu preciso de um cadáver. Entendeu? Mas esse momento é necessário, esse envolvimento é necessário, porque você precisa sentir o texto em toda a sua dimensão. Eu gosto muito de repetir os meus diálogos em voz alta. Eu tranco a porta do quarto e fico
dizendo, olha, vocês não deveriam estar fazendo isso porque meu tio morreu por causa... Ah, que bobagem, você está se preocupando com isso. Então, quando o diálogo vai saindo assim, com a boca, isso foi uma coisa que eu aprendi, fazendo letra de música em peça de teatro, quando o diálogo sai com a boca, ele sai mais espontâneo. Então, eu digo assim, que é isso, pelo amor de Deus, não venha me mandar uma dessa logo agora. Tá bom, aí falando, não venha me mandar uma dessa logo agora. Que se fosse pelos dedos, quer dizer, não venha me fazer uma sugestão tão descabida. Os dedos pensam assim. Os dedos pensam na linguagem escrita. E Jean-Paul Sartre, o nosso grande Sartre, ele já dizia assim, nós falamos em nossa própria língua e escrevemos sempre numa língua estrangeira. Nós falamos no português nosso, que é o português da infância que a gente aprendeu em casa, vindo das histórias dos pais, vindo dessa coisa toda. Mas quando vamos escrever, escrevemos na língua escrita, que é geral. É um outro nível de linguagem. Então, no caso dos diálogos, principalmente, eu gosto muito de fazer o diálogo em voz alta, memorizar mais ou menos, depois correr para o teclado e registrar. Então, tudo isso tem que ser feito com a porta trancada, porque senão vão chamar o enfermeiro, a camisa de força, o SUS e levar para o engenho de dentro. Mas eu acho que é um processo que faz parte do trabalho de todos. Posso acrescentar uma questão? Porque o Braulio falou um pouco do planejamento, né? Do projeto prévio que antecede a escrita propriamente dita. Você tem uma série que você se obrigou a escrever um tipo de literatura, um gênero de literatura. Se obrigou a escrever um policial, se obrigou a escrever uma história de horror, se obrigou a escrever uma ficção científica. Tirando esse momento muito específico que você tinha um projeto, e quando você senta para escrever essa coisa, vou escrever uma obra realista, ou vou escrever uma obra fantástica, isso é uma questão, ou é algo que é no contato com o papel? Não, eu costumo começar a escrever só depois dessa fase toda que o Braulio falou, que eu acho muito prazerosa também. Existe, sem dúvida, um pouco de adiamento, né? Você fica empurrando com a barriga, porque, no meu caso pelo menos, porque essa fase do planejamento, ela é mais segura, mais fácil e, em grande parte, mais prazerosa, porque você não tem um enfrentamento da palavra, você não tem que lidar tanto com uma coisa muito difícil, que é jogar fora, né? Quando você falou de matar o personagem, já aconteceu, ele falou assim, eu não vou matar, vou guardar ele aqui para uma outra história. E você fica com medo de jogar ele fora. Então, quando você... eu gosto muito dessa parte inicial. Eu costumo escrever só quando eu já tenho a ideia toda. Então, A Ilha, por exemplo, que é uma história passada no Rio, num futuro indeterminado, o planeta quase todo está debaixo d'água, que sobrou de toda a América um pedacinho do Rio de Janeiro, que é uma ilha, e que, além de tudo, é flutuante. Então, eu tinha essa ideia, e aí eu pensava que ela seria quase um paraíso, um rio pré-descobrimento. Pensei que teria que ser narrada por um franciscano, e algumas coisas foram chegando inicialmente, e fiz o mapa. Eu tenho o mapa da ilha, tem um personagem, um andador, que ele percorre a ilha toda, então eu ficava pensando quanto tempo ele levava para ir de um ponto no outro, o que poderia acontecer nesse intervalo. Então era um Rio de Janeiro real, porque era daqui, mas inventado porque no futuro tinha um pequeno detalhe que eu inventei, que tinha que ser flutuante, e isso me dava uma série de problemas. Então, mas eu gosto muito dessa parte de criando os personagens. Tem um poema do Drummond que diz: convive com teus poemas antes de escrevê-los. Eu gosto muito dessa convivência com o personagem antes de colocá-los no papel. Mas sem dúvida que tem um problema. E tem uma coisa ainda antes da antologia, da trilogia, que o Braulio estava falando na Confissão, que é o outro, que é mais propriamente um romance fantástico. Um homem sequestra uma mulher, leva para uma casa, numa ilha deserta, amarra essa mulher numa poltrona. Quando ela acorda, meio zonza, porque foi sedada com cloroforme, ele diz que a sequestrou porque precisa contar para ela uma história. Então, o romance todo é a história que ele conta para essa mulher, e que já disseram que é a leitora ideal, porque ela tem que ouvir de qualquer jeito. Não tem como, está amarrada, não pode sair daí, tem que ouvir de qualquer jeito. E aí eu precisava... quem já leu a história sabe que quando ele começa a contar, ele é resultado também, de um modo bastante peculiar, das mulheres que ele já teve,
e eu precisava de um narrador que fosse ao mesmo tempo um homem, mas que tivesse essa herança feminina de alguma maneira. E precisava que isso fosse marcado na própria forma de contar a história. Mas quem sabe o que é um aspecto feminino na contação de histórias? Não tinha como achar isso. O resultado era sempre cair em estereótipos. E isso me travou durante um bom tempo, para começar, até que me ocorreu a ideia de que ele poderia, de alguma maneira, espelhar a grande narradora que era Sherazade. Era a grande figura feminina da narração, das Mil e Uma Noites. E a estratégia de Sherazade, a gente sempre ia adiando a resposta do mistério, de como termina. Então, o refrão, digamos assim, do romance, que fez com que eu pudesse começar a escrever, era a mulher não perguntava, mas ele dizia para ela, só ele fala, e ele dizia: a senhora deve estar se perguntando por que eu escolhi a senhora, onde é que a senhora vai entrar na minha história? E eu vou lhe dizer, mas não dizia, porque eu não sabia. Um pouco isso, mas eu precisava que ele soubesse, mas eu não sabia. Então ele precisava saber para ele ter o controle da história. Então ele emendava uma história, puxava uma coisa de outra, um fio de outro, porque obviamente eu não queria que o leitor estivesse na mesma posição da mulher, fosse obrigado, amarrado, a acompanhar a história. Eu gostaria que ele acompanhasse de forma prazerosa e voluntária. Mas, então, essa foi a estratégia, ele sempre ia adiante. Quando eu cheguei no final da história, que eu descobri, finalmente, por que ele havia sequestrado, eu tive que escrever a história toda de novo, porque já não cabia um monte de coisas, né? E aí joga fora. Mas teve um momento, isso que eu acho, concordo com você, que é muito importante o momento de começar, é muito importante o momento de parar, que é também muito difícil. E eu acho que o mais complicado que aconteceu nesse livro foi o momento de interromper. Porque, na verdade, essa ideia da trilogia, ela não começou como uma trilogia, exatamente. Eu comecei escrevendo a confissão. Eu não pensava em fazer um policial fantástico e uma ficção científica. Eu comecei escrevendo a confissão. Num determinado momento, já tinha, sei lá, uns 40 páginas, esse narrador estava muito pesado. Eu tinha pesadelos com ele. Ele estava assustador. Eu sonhava com ele, acordava mal. Aquele negócio, eu não quero que o meu leitor se sinta assim, eu quero que seja uma leitura leve. Era a minha preocupação, que fosse uma leitura à la Sherazade, já tinha essa ideia, das Mil e Uma Noites. Então eu insisti um pouco e um dia eu parei. Eu falei assim: não vou escrever essa história, não vai ficar aqui. E já estava mais da metade escrito. E aí eu falei assim: eu quero me desintoxicar desse sujeito, entendeu? Desse narrador. E aí escrevi o policial, porque eu achava que o policial poderia ser mais leve para mim. Eu gostava da leitura, sempre quis escrever um policial. Aí escrevi o Campeonato, como um garoto que é obcecado pela leitura de romances policiais. Ele tem um problema sério, a namorada dele leva ele num terapeuta, porque ele tem um problema de não conseguir parar de ler quando ele começa um policial, entendeu? E aí ele não para em emprego nenhum e tal. E aí isso foi uma história muito divertida para mim, eu gostei de escrever. E quando eu terminei o Campeonato, eu voltei na confissão e eu já ia falar a palavra que eu não posso, o narrador era outro, entendeu? Ele estava muito mais leve. E aí seguiu. Então, eu tenho um antídoto para mim, para problemas. Assim, tem um grande remedinho que é o policial, que é um narrador chamado André, que é um garoto. Sempre que eu estou com algum problema, eu volto nele, escrevo um conto, eu escrevo 2 romances com ele. A ilha estava problemática, eu voltei com ele, entendeu? Então, volto nele para meio que pegar ele. Então, o que eu te respondendo? Aí eu pensei, vou fazer a trilogia, porque eu já tenho um policial e fantástico. Então, a trilogia nasceu no meio, entendeu? Não foi uma ideia inicial. Mas o meu método é sempre muito de detalhar muito, de deixar isso de páginas e páginas e páginas, anotações de colagens, né? Eu uso uma técnica de roteiro de cinema, que é a escaleta. Você coloca só o suprassumo daquela cena, e coloca e diz o que acontece ali, e depois vai colorindo aquilo, né? Tudo que é tudo que é no ambiente escuro, você coloca de azul, que é no ambiente claro, de vermelho, coloco na parede e ali é o meu mapa. Eu sei se a minha história está muito escura, se está muito clara, se o personagem tal está aparecendo demais ou de menos, se tem alguma coisa que está fugindo do meu controle. Então, na verdade uma coisa muito fascinante, porque você tem que ter controle, você acha que tem e você não tem, porque num determinado momento alguma coisa foge do seu do desenho que você fez. Então eu sempre começo a escrever uma história quando eu já sei todo o enredo, o clima e sobretudo o narrador, que é a coisa que mais
me interessa. Minhas histórias quase todas são em primeira pessoa, e quem está escrevendo, às vezes iniciante, fala assim: tem que se preocupar com a sua história, tem que se preocupar quem é que vai contar a sua história. Isso é que é o mais importante. As histórias mais banais podem virar romances geniais dependendo de quem conta. Vide Dom Casmurro, Grande Sertão Veredas. São enredos. Você sabia que a história do Grande Sertão Veredas, o enredo do Grande Sertão Veredas é o mesmo enredo da Mulan, desenho animado que eu descobri com a minha filha, que eu falei: caramba, olha aí, a mesma coisa. Vocês conhecem Mulan? Desenho? Então, o que é o desenho de Mulan? É a mulher que se veste de homem para ir para a guerra vingar o pai. Não é assim? Mulan é isso? Então, o enredo do Lorenzo é um enredo ancestral, né, que existe em todas as culturas. Então, a minha grande preocupação com o narrador. Então, eu começo planejado, tudo planejado, mas sempre sai diferente. Né? Esse é um padrão. Braulio, eu tenho uma questão a partir do seu Sete Monstros Brasileiros, que você sabe, eu não li ainda, que eu acabei de comprar, né, e ganhar. Mas me chamou a atenção o fato de você resgatar esses monstros, os primários, né, do Brasil, porque os monstros clássicos, vampiro, lobisomem, zumbi, parecem passar por um momento difícil, né, em que eles estão sendo terrivelmente parodiados ou esvaziados do seu poder aterrorizador. Né? Você tem esses vampiros que parecem fadas, né? Você tem pessoas namorando com zumbis hoje em dia. Né? Há um filme recentemente lançado que Drácula é um super-herói, na verdade, não um vilão, né? Que é uma coisa um pouco cíclica, né? da monstruosidade. A minha pergunta é essa: você acredita que esses monstros brasileiros ainda têm a potência de assustar? Eu acho que sim, até porque foram pouco explorados, relativamente pouco explorados pela literatura. Eu cito aqui no prefácio do meu livro, um livro que eu acho um verdadeiro monumento da cultura brasileira, que é o Geografia dos Mitos Brasileiros de Câmara Caçudo. É um ensaio antropológico, etnográfico, etnohistórico, sei lá que nome se daria, um levantamento de todas as histórias de monstros do começo da colonização do Brasil até recentemente. É um livro do começo do século XX, de 100 anos atrás, eu acho. E isso transcrevendo os textos originais dos documentos. Caçudo transcreve os textos originais dos documentos, dizendo que apareceu um fantasma aqui, um monstro, não sei o quê. Tudo isso, Mapiguari, Caipora, Cobra-Norato, Boitatá, tudo isso faz parte do que a gente chama de um modo geral do folclore. Para mim, eu acho que o importante disso não é tanto fazer, para o escritor, fazer o levantamento geral dos monstros brasileiros. É falar dos monstros que você acredita de fato. Eu não acredito de fato em monstro nenhum. Eu sou um cara materialista, agnóstico, não pertenço a nenhuma religião, embora me interesse por todas, gosto muito de ler sobre religião, mas eu não acredito numa dimensão espiritual do ser humano. Eu acho que nós somos criaturas biológicas que desenvolvem uma mente, uma cultura, e quando morrem, tudo se acaba. Mas, dentro desse caldo cultural que nós criamos, que nós inventamos também criaturas supostas, criaturas que não existem, e elas nos refletem à sua maneira. Elas são partes de nós que muitas vezes nós queremos ocultar, ou da sociedade, ou de nós mesmos. E, então eu digo o seguinte: se a história de um monstro que eu leio num livro, em alguma pesquisa, não me emociona, não é para mim. Não adianta escrever. Agora, se ela me toca de alguma maneira, vale a pena escrever. Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro ponto aqui desse livro é sobre lobisomem. Eu nasci em Campina Grande, Paraíba, uma cidade do interior da Paraíba, a cidade mais importante do estado, depois da capital, uma cidade grande, que eu fui criado lá. A minha infância não foi infância rural, não foi infância de menino de fazenda, apesar de minha mãe ter uma relação com a vida rural, mas minha infância era uma infância de menino de cidade, que era futebol, gibi, cinema, jogar botão e essas coisas. Mas a minha família era uma família meio mística, e minha mãe era a 7ª filha da família dela. Era uma família grande. Eu tenho, pelo lado materno, se não me engano, 12 ou 14 tios e tias, e minha mãe era de número 7.
E eu cresci em uma casa onde minha mãe contava essa história. Ela dizia: quando você tem 7 filhos, o 7º filho tem que ser batizado pelo primeiro ou pela primeira. O filho ou filha mais velho vai ser padrinho ou madrinha do 7º, quando for batizado, para que não se transforme em lobisomem. E minha mãe foi de fato batizada assim. A minha tia mais velha, que era a tia Adalgisa, era muito amiga nossa, e muito na nossa casa. A gente ia brincar com as primas na casa dela. E minha mãe, que era uma pessoa muito... parecia um personagem de Fellini, ela fazia um melodrama de tudo que acontecia na vida dela. Então, às vezes, ela estava fazendo umas confusões assim. Ela dizia: eu boto as mãos para o céu, eu tive minha querida irmã, madrinha Adalgisa, que concordou com meus pais de me batizar, porque senão eu podia ser hoje um lobisomem, correndo aí de mato afora, destruindo as touceiras de mato, invadindo a fazenda dos outros e matando gado. Eu via isso com 5, 6 anos de idade. E eu dizia: graças a Deus que a tia Adalgisa, que ela concordou em batizar minha irmã. Já pensou se eu fosse filho de um lobisomem? Eu acreditei piamente nisso, até a hora que eu virei materialista, com 9 ou 10 anos de idade. Comecei a ler ficção científica e virei materialista imediatamente. Mas isso foi uma verdade minha. É uma verdade emocional da minha autobiografia. Então, se eu preciso reconstituir esse segmento, é só eu voltar lá mentalmente. Eu me lembro a casa que a gente morava, como era a vida da gente, as conversas da gente, minha mãe dizendo isso. E meu pai, que era um cara com esse temperamento parecido com o meu, muito brincalhão, aí quando minha mãe dizia assim: felizmente que eu fui batizada por minha própria irmã. Aí meu pai dizia assim: e se esse batismo não tivesse valido? Aí eu peguei isso e usei no meu conto. O meu conto é sobre isso. Uma mulher que era 7ª filha, e depois de adulta, casada e tudo mais, o marido descobre que houve um problema de direito canônico que não importa muito na história, e que os batismos e as cerimônias que o padre que a batizou fez no passado não estariam mais valendo. E aí o conto acontece. Mas por quê? Eu não precisei inventar isso. Isso me foi dado de graça. Isso faz parte da minha história emocional de infância. Tem outro ponto aqui que é uma história real que eu resolvi adaptar. Vocês podem encontrar isso na Wikipédia. É uma expedição científica russa chamada Expedição Dyatlov. A Expedição Dyatlov foi uma expedição misteriosa que aconteceu, acho que nos anos 50 mais ou menos. Eram 12 ou 13 pessoas que subiram uma cordilheira nevada para fazer observações meteorológicas. Professores e estudantes da Universidade Russa lá. E eles subiram lá e não desceram na data combinada. Então foram outros alpinistas debaixo da nevasca para procurar. E quando chegaram lá, estavam todos mortos. Alguns de uma maneira extremamente violenta, outros mortos em circunstâncias inexplicáveis. Por exemplo, eles estavam numa temperatura de 30 graus abaixo do zero. E algumas das pessoas foram encontradas de cueca e meia a 1 quilômetro de distância do acampamento. O que essa pessoa foi fazer de cueca e meia a 1 quilômetro de distância do acampamento? Alguns estavam vestidos com roupas dos outros. Então houve uma teoria de que houve um desmoronamento e que eles apressadamente começaram a vestir qualquer roupa para fugir e tal. Alguns estavam contaminados por radiação. E assim, essa história sempre me intrigou. E eu comecei a pesquisar e vi que isso é um mistério não resolvido até hoje. Aí eu disse: bom, então eu vou fazer a minha expedição. Então eu fiz aqui a Expedição Montserrat, que é uma expedição que vai para uma cordilheira no centro-oeste do Brasil para investigar algumas coisas e acontecem coisas misteriosas. Agora, por quê? Porque eu passei anos lendo sobre essa outra expedição. Eu já estava com a história da expedição pronta na cabeça, mas infelizmente era algo que já tinha acontecido. Eu não ia sair daqui do Brasil para escrever um livro sobre uma expedição russa. Lá já foram escritos meia dúzia de livros sobre essa expedição, lá na Rússia. Então não tinha muito sentido eu utilizar isso. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei a carga emocional do meu mistério, da minha perplexidade, da minha inquietação, da minha formulação de hipótese sobre o que teria acontecido com eles, e refiz uma outra expedição, dessa vez uma expedição brasileira, e joguei o meu conto em cima. Então eu estava reaproveitando um material da realidade objetiva, mas um material onde eu já tinha feito o meu investimento de energia emocional e de envolvimento afetivo com aquela história. Então, quando isso acontece, eu acho que pode redundar em boa ficção. Só
Flávio, eu tenho uma curiosidade, porque no caso de vocês dois, né, além de ficcionistas, né, produtores de literatura, ambos têm uma obra crítica muito significativa, né? Isso sempre me fascinou muito, né? Essa separação, né, do crítico e do escritor, né? Eu fico imaginando que muitas vezes seja necessário um rompimento esquizofrênico, né? Para que um não cancele o outro, para que um não anule o outro, ou que o crítico não seja crítico demais do escritor, né? Isso eu queria, na verdade, ouvir isso dos dois, mas primeiro do Flávio. Isso é um problema para você, ainda mais você como professor universitário, né, que menciona sobre outros escritores? Já foi um problema quando eu fazia letras. Eu fiz letras aqui, de literatura, e o Gustavo Bernardo falava uma coisa que eu acho que aconteceu comigo. Você entra no curso de letras querendo escrever, e depois que você começa a fazer aquele curso, você fala, não vou escrever mais nada. Porque você deixa de escrever porque existe uma tempestade ali, uma avalanche de teorias e de conhecimentos novos sobre outros textos, e nesse momento, se você não é realmente um escritor, a tendência é você nunca mais escrever. É uma experiência muito pesada, eu acho. Agora, isso teve um momento muito breve, porque rapidamente eu tive a sorte de entender que não há essa coisa esquizofrênica, que você é uma coisa só. E que você, de alguma forma, quando está escrevendo um ensaio, está fazendo uma narrativa. E quando você está fazendo uma ficção, você de alguma maneira está trabalhando as suas leituras, você está de alguma maneira falando sobre leitura. E eu busquei desde sempre, e tudo que eu leio, que eu já escrevi, de ficção e de ensaio, uma coisa que também eu levei um tempo para descobrir, que é a leveza, que é essa capacidade que o Calvino coloca como uma das propostas para o próximo milênio, né? A leveza. E ele diz que escrever é tirar peso das coisas, por isso me ocorreu aquilo que eu estava falando atrás do peso. Eu penso sempre que você escrever um ensaio é também tirar peso das coisas. Eu escrevi eu não cheguei a escrever, tem muita coisa que eu tenho que escrever depois que me aposentar, muitos projetos, mas teve um dia em São Paulo que eu falei durante um bom tempo sobre o que é escrever sobre literatura. E há uma série de questões lá que não cabe retomar aqui, mas algumas eu acho importante a gente pensar. O que leva uma pessoa a escrever sobre literatura? Porque escrever literatura já é uma coisa meio maluca, né? Tem tanta coisa para você ler no mundo, tanta coisa bacana para você ler, por que você ainda vai escrever mais? Né? Fica na sua, tem muito, você vai morrer sem ler tudo que você quer ler, né? Sua biblioteca, é o que disse o Borges. Eu não vou ler tudo que tem na biblioteca, mas o fato de saber que eu tenho lá a edição tal das 1001 Noites já me dá um certo conforto. Então você sabe que você não vai ler tudo aquilo, e ainda mais escrever. Agora, o mais maluco é escrever sobre literatura, né? Aí, sei lá, eu não vou nem fazendo literatura, escrevendo sobre. E essa dimensão meio fora do normal, digamos, inesperável, do crítico, é uma coisa que se esquece muito. Então, eu acho que é importante você recuperar isso. E recuperar o fato de que o ensaísta, no caso crítico, eu prefiro a palavra ensaísta, acho a palavra crítico muito carregada de coisas que eu não gosto. Mas o ensaísta, ele é um escritor. Então, eu com meus alunos, eu procuro sempre falar isso. Aí também entra a questão do professor. Que você tem que... primeiro, eu acho que você aprende mais com o seu professor do que, desculpe o pessoal da pedagogia, mas do que muita coisa que a gente estuda na faculdade de pedagogia. Você aprende mais com o seu professor, aquilo ali que você... é importante você aprender como ler o seu professor. E da mesma forma como você... O que eu acho que é um exercício de interpretação do texto é como você desmonta aquele texto. Você pensa qual é o efeito que esse texto produziu em mim, e começa a pensar como esse cara conseguiu obter esse efeito. Que estratégias que ele usou como escritor para obter esse efeito de medo, de riso, de emoção, o que quer que seja. Da mesma maneira, é importante você pensar como esse cara escreve um ensaio. Qual é a técnica que esse sujeito usa? Um ensaísta que você gosta ou que você não gosta? Então, eu busco muito, na minha escrita ensaística,
trabalhar com algumas estratégias que são do folhetim, por exemplo. Eu gosto muito disso. A coisa que mais me agrada, o comentário que mais me agrada de um leitor, de um romance meu, é eu comecei a ler e não parei. Eu não faço a mínima questão de alguém chegar para mim e dizer, nossa, você fala de coisas profundas, né? Ou a questão social, como você trabalha, como sua literatura é engajada, ou gosto muito da sua experimentação formal, são coisas que normalmente o autor gosta de ouvir, né? Eu não faço a mínima questão de ouvir isso, né? Eu quero ouvir assim, cara, comecei a ler seu livro e não parei de ler. É a mesma coisa que eu busco com meus ensaios. Eu busco ensaios que o leitor queira começar e não pare de ler. O Barthes tem o prazer do texto, o Roland Barthes, ele tem uma frase que eu acho que serve muito para a ficção e para o ensaio. Ele diz: o livro que o senhor escreve tem que provar que me deseja. O leitor diz: o livro que o senhor escreve tem que provar que me deseja. Eu acho que o ensaio que você escreve tem que provar que você deseja o leitor, que não é simplesmente você jogando para cima de alguém um monte de ideias suas. Né? Você tem que escrever de modo a seduzir o seu leitor, como você busca seduzir o seu leitor quando escreve um romance. Então, eu tenho muita preocupação em como começar, como encaminhar. Aquele momento que eu percebo que o artigo está tendo uma barriga, como um romance, que é preciso cortar. Como terminar um capítulo. Eu gosto muito de escrever, quase todos os meus ensaios são fragmentos, como são os meus romances. Pequenos blocos, como se fosse uma Sherazade contando uma história, que é puxando de uma história, que é puxando de uma história. Isso nos ensaios mais comuns, entendeu? Mais certinhos, porque eu também tenho ensaios misturando ficção com ensaio. O Leitor Fingido, que é o meu último livro de ensaios, é bem isso. Né? Recupera a frase: tu, leitor hipócrita, meu irmão. Então, tu, escritor hipócrita, meu irmão. Então, é o leitor fingido no sentido de ser um leitor hipócrita, né? Mas também o leitor que você finge, o leitor que você imagina. Então, quando você escreve ficção, você está pensando no leitor que você é. Quando você escreve ensaio, no ficcionista que você também é. Então, para mim, isso nunca foi problemático. O que a crítica, de modo geral, voltou numa questão inicial, que você falou e o Braulio comentou, a crítica precisa de nomes, a história da literatura precisa de nomes, a história da literatura precisa de um lugar onde colocar no estante aquele livro. Né? Eu acho muito bacana a estante do Spinoza, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que ele faz uma estante, no romance policial do Garcia Rosa, a estante do detetive. Ela é uma estante que é feita, os livros são colocados assim, não tem prateleira, eles são encostados na parede assim, outros assim, outros assim, outros assim. Ele tem uma verdadeira estante de livros, né? Um estante de livros que se interpenetram, que são livros falando de livros. Eu acho a estante dele perfeita para se falar de policial, da escrita e da leitura. No livro roubado, o romance policial, o último, tem um gordo, que é o assistente do detetive, ele tem um sebo. E aí um dia o cara chega e fala assim: como é que você acha um livro nesse sebo? Está uma zona total isso aqui, não tem nenhuma lógica. Ele fala: tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Eu coloco os autores por afinidade entre eles, entendeu? Então, por exemplo, aí ele fala assim: mas o que tem a ver o Borges do lado de um romance do Dashiell Hammett, se o Borges odiava o romance negro? O romance americano, gosta de dizer que o romance policial americano era a decadência do romance policial. Dashiell Hammett é um grande nome. Eles estão brigando, né? O Gordo fala assim: eles estão brigando, eles estão discutindo, não tem uma polêmica. Então, ele criava a biblioteca dele de um modo extremamente pessoal, que deveria ser o modo da história da literatura lidar com qualquer coisa, pessoal e não impessoal, com prepotência de achar que tem a verdade. E a crítica também. A crítica é uma questão muito pessoal, sua, de leitor. É só mais uma leitura. Então eu assumo sempre isso e assumo uma escrita próxima da escrita ficcional. Você, Braulio. Há dois Braulios, há o Braulio crítico, o Braulio ficcionista, o caso do Flávio. Essa divisão não ocorre. Acho que são duas cabeças. O Deus e o Diabo na Terra do Sol tem um diálogo, né, que o Curisco dizia assim: cangaceiro de duas cabeças, uma matando e a outra planejando, uma coisa mais ou menos desse tipo. Então é um pouco isso. Eu tenho a cabeça criadora e a cabeça analítica. Quando eu sento para escrever as minhas histórias, a mente analítica fica assim de stand-by ali do lado, só para quando eu precisar fazer uma pergunta e dizer: vem cá,
É possível o sujeito ir no planeta tal e voltar em tanto tempo? É sim, tá, beleza, obrigado. Só para isso. Porque o momento de criar tem que ser um momento assim, totalmente, sei lá, de liberdade imaginativa, de alta voltagem emocional e assim por diante. Um dos melhores conceitos sobre a técnica de escrever é de Hemingway, que era especialista nisso. Ele dizia, escreva bêbado e revise sóbrio. Escrever com uma cabeça e revisar com a outra, né? Seja um escritor malugão, imaginativo na hora de escrever, e seja um crítico, pensador, bem informado, consciente das teorias no momento de revisar. Pode ser um pouco isso também. Agora, eu me sinto muito mais à vontade para analisar obras de outros escritores do que as minhas. Entende? Então, rarissimamente eu escrevi alguma coisa sobre os meus próprios livros. Geralmente, nas editoras, eu peço para fazer a contracapa dos meus livros. Mas é simplesmente para eu ter certeza de que o livro vai ser encaminhado para o leitor do jeito que eu quero, com a minha ótica, com a intenção que eu coloquei aqui dentro. Porque às vezes você faz um livro com intenção e a pessoa da editora faz uma contracapa, uma orelha cheia de adjetivos, maravilhoso, extraordinário, genial, e não diz nada sobre o livro. Então o leitor pega aquilo e diz, maravilhoso, genial, extraordinário, mas é sobre quê? Então eu gosto de dar sempre uma ideia clara ao leitor do que é o livro, é sobre isso, não é mais nem menos. Se você quiser, pode levar, é isso aqui que eu estou falando. Mas não um trabalho assim de dissecar os meus pontos, de analisar profundamente e tal. Eu até evito um pouco fazer isso, porque eu acho que dessa maneira um determinado texto de ficção que eu fiz, ele continua meio intacto na minha memória. Eu vejo ele por fora, eu sei como a história foi escrita, sei como a história está lá, mas se alguém me perguntar por que tem tal e tal detalhe, eu vou dizer, não sei. Na hora que eu estava escrevendo, me pareceu que era a coisa melhor, era colocar dessa maneira. Entendeu? Então, o juízo crítico é uma coisa muito prazerosa pelo fato de que eu também não sou um crítico nesse sentido do teórico, da aplicação do modelo teórico e tudo mais. Eu sou um leitor acima de tudo. Então eu não estudei letras, na verdade eu não concluí nenhum curso, eu larguei 2 cursos pela metade, foram de cinema e depois de ciências sociais, então eu não terminei graduação. Todo o meu estudo de literatura, todas as muitas teorias literárias que eu já li, foi pelo impulso do leitor de querer entender com mais profundidade os livros alheios. Então, eu gosto muito de ler a teoria, principalmente as teorias do fantástico, que são mais fantásticas do que o objeto de estudo. Entendeu? As teorias sobre o fantástico são muito boas, porque uma tem um viés freudiano, outra tem um viés marxista, outra tem um viés linguístico, seja lá o que for. Quando eu escrevo sobre o fantástico, é por isso que eu gosto de fazer essas antologias, essas recolhas de contos alheios, porque eu me sinto muito mais à vontade teorizando com base em contos dos outros do que em contos meus, porque aí me parece que eu estou legislando em causa própria, estou defendendo uma literatura porque eu próprio pratico aquela literatura. Mas quando eu mostro a literatura de fulano, cicrano, beltrano, eu digo, olha, esses 3 contos juntos me parecem a mim, como leitor, configurar uma tendência dentro do fantástico que eu ainda não vi nomeada por ninguém, que seria os contos sobre tarará, tarará, tarará. Eu vou descrevendo que é aquela forma que eu estou percebendo como leitor, a custo de muito ler, e quando você muito lê, os padrões começam a se formar na sua cabeça. Os padrões de frequência, os padrões de familiaridade, de associações de ideias, começam a se formar. E você diz, às vezes você diz, tem todo um universo de textos em torno deste tema e ninguém nunca analisou esse tema. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que está vendo isso. Então eu aproveito as antologias para colocar algumas dessas histórias e dizer, olha, essas histórias aqui configuram uma direção do fantástico, mas é uma direção que por enquanto ainda não tem nome, ainda não foi formalizada, ainda não foi teorizada por ninguém, mas é uma direção real, tomada pelos autores que não se conheceram e não se leram uns aos outros, o que é mais interessante ainda. Então eu fico à vontade como leitor para teorizar a respeito disso, sem defender especificamente, embora eu recorra até de fulano, de Todorov, de fulano, de Borges e de tantos outros, quando me parece que é o caso, tá? A teoria pode ajudar a lançar um pouco mais de luz sobre aquele texto.
mas sou um pouco como o Flávio. Não é a questão da crítica literária, é o ensaio literário procurando reconstituir toda a sua profundidade e riqueza, uma experiência de leitura. Eu acho a palavra ensaio mais interessante porque ela não tem essa coisa que me incomoda muito em certa crítica, que é a verdade absoluta. O ensaio tem um duplo sentido de alguma coisa que não está terminada. É um ensaio. E não vai terminar nunca. Né? Eu não sei, a gente pode abrir para as perguntas do público. Quem gostaria de lançar alguma questão para os nossos... Bruno. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que, dependendo, ela talvez possa cair feito uma bomba ou não, né? Mas pensando no algum neófito de plantão que a gente tem aqui com a gente hoje, baseado na história de vocês, no início da carreira de vocês como escritores aí já do texto literário mesmo, algum conselho, algum encorajamento aí para os que ainda são os escritores aí em vir a ser os que por enquanto são os anônimos, mas que têm interesse ou têm esse desejo de entrar para o mundo da escrita literária? Bom, eu diria o seguinte, tem alguns autores que são meio melodramáticos com relação a essa questão da missão ou da vocação, né? Que eles dizem assim, o escritor é aquele cara que ou escreve ou explode. Se ele não explodiu, é porque não é escritor, vai fazer outra coisa. Isso é uma maneira de ver as coisas. Eu sou um pouco mais pragmático e eu sempre digo o seguinte: o escritor é alguma coisa, é uma pessoa talvez que veja ou sinta ou imagine coisas que ele acha que são dele, mas que interessam a um grande número de pessoas. Eu acho que a minha visão interessa a um grande número de pessoas. Pode não interessar o Brasil inteiro. Então, às vezes, as pessoas vêm cobrar da gente e dizem: você acha que o Brasil vai ler você? Gente, o Brasil são 200 milhões de pessoas. Como é que eu vou querer que 200 milhões de pessoas me leiam? Se eu tiver no Brasil 30 ou 40 mil leitores que comprem qualquer livro meu, porque é meu, porque está assinado por mim, eu acho que qualquer um de nós se dá satisfeito. A gente lança 10 livros por ano e fica rico. Não precisa ser milhões de pessoas, não precisa ser o mundo inteiro lendo a gente. Basta você ter algumas centenas ou alguns poucos milhares até de pessoas que estejam no mesmo diapasão mental, de ideias e de tudo mais que você. Agora, para mim, o mais importante nesse momento crucial do começo de uma carreira é o seguinte: é você ter uma outra profissão que lhe mantenha enquanto você escreve. Até porque talvez isso vá durar o resto da sua vida. Nós conhecemos escritores brasileiros que estão com 80 anos de idade e estão fazendo outra profissão porque não podem viver de sua literatura. Essa questão é muito discutida pelos escritores norte-americanos, porque lá existe um mercado. Então lá o escritor americano ele disse: eu vou começar a publicar meus primeiros contos com 20 anos, aos 25 eu publico meu primeiro romance, aos 35 eu já tenho 3 ou 4 romances e já posso me dedicar a escrever full time. Isso é o que, de um modo geral, o escritor de gênero norte-americano pensa. Aqui no Brasil você não pode ter esses... Você pode sonhar, porque sonhar é aberto para todos, né? A gente sonha, devaneia o dia inteiro. Mas não é muito sensato fazer um planejamento de vida baseado no fato de que você acha que com 35 anos vai ser um escritor full time. E isso aí pode acontecer, mas você não pode contar com isso. Que é muito aleatório e depende de coisas que você não tem a menor ideia de como essas coisas vão acontecer. Então, o primeiro conselho, a primeira coisa que eu digo é: escreva o que você gosta e o que você acredita, não o que está vendendo e não o que está na moda. Escreva o que é importante para você e, como diz o outro assim, dê sangue e suor enquanto está escrevendo. E tenha uma profissão para lhe sustentar. Os grandes escritores brasileiros todos tiveram uma profissão: funcionários públicos, diplomatas, jornalistas, professores. Só nessas 4 áreas eu acho que eu já matei assim 3/4 da literatura brasileira em termos de profissão. Escreveram sustentados por essas atividades. Eu tenho uma história que eu nasci em Goiânia e quando era pequeno, meus pais iam muito para uns
passeios perto de Goiás Velho, que é a antiga capital do estado. E eu conheci, como criança, Cora Coralina, que era doceira, né? Eu nunca imaginava ela como poeta. Ela era doceira, a gente ia comprar doce e tudo. E eu nem achava ela uns doces muito bons, não era isso que eu gostava muito. Mas eu comprava, era doceira. Meu pai, não, vamos lá na casa daquela velhinha comprar uns docinhos e tal. Essa é a primeira impressão que eu tive dela. Depois eu vim para o Rio com 18 anos, eu devia ter uns 20 anos mais ou menos. Eu já tinha 2 livros prontos, mas não tinha publicado, e era muito ansioso para publicar o livro. E aí voltei, por outras circunstâncias, um passeio, férias, para Goiânia, e fui lá novamente a Goiás Velho, aí já sabia que era Coralina, e fui fazer uma visita. Ela ficava na casa dela, hoje é um museu, do Rio Vermelho. Ela ficava sentada na cadeira de balanço, a porta aberta, e ficava lá com os livrinhos dela, com os doces. Você podia chegar, bater um papo, comprar um livro, um autógrafo, comprar um doce, o que fosse, né? E eu entrei, ela estava lá, tinha uma cadeira, cumprimentei, a porta aberta, sentei, mas ela não era exatamente um docinho, né? Agora era uma velhinha meio rabugenta, assim. E se conhecesse, você era muito simpática, mas não era assim. E aí ela não falava nada, eu não sabia como começar a conversa, meio sem assunto, muito tímido, né? Eu falei com ela assim, a senhora não se incomoda de deixar a porta aberta, todo mundo entra e tal? Aí ela falou, se eu me incomodasse, estava fechada. Ótimo, né? Muito bom, né? Tem um bom começo de conversa, que eu falo agora. E aí acho que ela percebeu que tinha sido assim, aí começou a perguntar onde eu morava, eu falei, escrevia, você escreve. E aí falou, eu vou te fazer uma pergunta. O que é mais importante para o escritor? E aí eu, na hora, publicar. Então, a segunda bobagem que eu falei em poucos minutos, agora que ela publicou o primeiro livro, sei lá, com 80 anos. E ela falou, não, a coisa mais importante para o escritor é escrever. E aí a gente começou mais algumas coisas lá, eu saí, pedi autógrafo, saí de lá muito frustrado, né? Falei, caramba, que velhinha sem graça, um clichê, né? A melhor coisa para o escritor é escrever. E à medida que eu fui escrevendo, fui seguindo a carreira, cada vez mais eu acho que ela estava certíssima. Então, se você quer ser escritor, tem que escrever. O resto é tudo desdobramento, consequência, é isso que o próprio falou. Você tem que escrever ou explode, você tem que escrever. Então, o que eu acho que é mais difícil para quem escreve é a paciência. É você saber que você vai ficar muitos anos, às vezes, convivendo com uma história. Você vai escrevendo aos poucos, vai e volta, às vezes mostra para alguém. Como é importante você ter essa visão do outro, enquanto às vezes está escrevendo, ou depois que escreve. E vai ficar anos, 8, 10 anos, eu levei 10 anos escrevendo a Confissão. E quando terminar, você vai ter aquele livro, vai ficar fascinado com ele, vai ouvir uma meia dúzia de elogios, mas a maior parte das pessoas não vai dar a mínima bola para aquele seu esforço todo. Então, é um esforço para você, em última instância. Tem, sem dúvida, uma dimensão social, sobretudo porque você está dividindo com alguém, em alguma instância, uma coisa muito forte e que pode ser forte para o outro. Então, tem, sem dúvida, isso. Mas é uma coisa que você tem que fazer, que tem que ter isso, tem que ter muita paciência, tem que ser um leitor, eu acho isso, é a minha opinião, acho que o próprio também, você tem que ser um leitor muito exigente, um leitor muito bem informado, que está sempre se renovando, assim como o próprio escritor se renova, né? Mas acho que a paciência, para mim, acho que é um grande aprendizado. No meu caso,
esse conto, O Bradador, ele é baseado em 2 mitos da geografia dos mitos brasileiros do Camacaçu, que são o bradador, propriamente dito, e o corpo seco. O bradador é uma voz sem corpo que aparece em algumas cidades, no interior de Minas, da Bahia e de outros lugares, gritando terrivelmente a noite inteira, aquela voz de um sofrimento, uma pessoa que está sendo torturada e gritando para a cidade inteira. A cidade inteira não pode dormir com aqueles gritos, um grito de um sofrimento indizível e que ninguém sabe a origem disso. Então, as hipóteses das pessoas em torno desse folclore são é um filho que matou a mãe, é alguém que matou uma criança inocente e tal, que ele está cumprindo no fogo do inferno a sua pena e tudo mais. Isso é o bradador. O corpo seco é parecido, é alguém que é enterrado e é desenterrado muitos anos depois e o corpo não se deteriorou, não apodreceu, o corpo está ressequido como se fosse uma múmia e as pessoas dizem que está assim porque é uma pessoa má, uma pessoa ruim. Então dizem também, era um filho que batia na mãe, um marido que batia na esposa, um pai que maltratava os filhos e tudo mais. Então quando ele morre, a terra se recusa a devorar o seu corpo. Ele simplesmente resseca como se fosse uma múmia, vira um corpo seco, porque a própria terra repeliu aquela pessoa. E eu estava com esses 2 mitos na cabeça e me veio a ideia, a história de um cara que faz uma viagem de trabalho, vai para uma cidade do interior, se hospeda num hotel, que um hotel é sempre um lugar meio fantástico, né? É um lugar, um quarto de hotel, a gente que viaja muito percebe muito isso. Você está ali naquele quarto de hotel, é o ambiente mais acolhedor, né? E ao mesmo tempo o ambiente mais unheimlich que você pode imaginar, porque naquela cama que você está dormindo hoje, outras pessoas dormiram na noite passada, e na outra, e na outra, e na outra, assim, centenas, milhares de pessoas já dormiram ali naquele quarto, milhares de vórtices energéticos já passaram por ali, e você está herdando isso, você está deixando para os outros também. Então o cara se hospeda no hotel, e ele começa a ouvir esses gritos, e daí vai o desfecho da história. Entende? Sempre isso, a sensação de estranheza, o sujeito que está numa cidade que ele não conhece, que ele está indo pela primeira vez, hospedado num hotel, ele não conhece ninguém e fatos estranhos começam a acontecer. Então isso me parece sempre um tipo de situação inicial muito boa. Acho que quando você pega um tema assim do folclore, deve fugir do folclore o máximo possível. Deve inventar uma história que não tem nada a ver, que o próprio Câmara Cascudo se desse, não, mas você está usando isso erradamente. Melhor, se é erradamente, é meu, deixou de pertencer ao folclore, deixou de pertencer às lendas urbanas. Então eu acho que quanto mais pessoal for a reutilização desses mitos, é interessante, mais interessante ainda se os mitos ficarem mais ou menos reconhecíveis para quem os conhece dentro do texto original. Queria agradecer, viu, Braulio, porque agora eu não sei como é que eu vou ficar no próximo quarto de hotel. Eu não tinha pensado nisso, forte de energia. Muito obrigado. Vou me lembrar de você toda vez que eu viajar. Nem me lembro. Mas a pergunta é a seguinte: eu na verdade não penso no que eu escrevo como alguma coisa ligada ao horror, mas talvez ao medo. Acho que aí sim, eu acho que tem 2 romances, a Confissão e a Ilha, em que o medo é uma presença marcante. Mas não é exatamente o medo que eu queira causar, um efeito que eu queira causar no leitor. É um medo indireto, é um medo que eu quero causar nos personagens, eu quero vivenciar de fora essa experimentação do medo. Então, no caso da mulher, em A Confissão, o que eu acho que causa o medo é justamente o sujeito que está ali ser não exatamente um cara amedrontador, mas parecer um sujeito muito normal, né? E com ideias e coisas que ele vai falando para ela, que vão levando àquilo que ele realmente quer conseguir. Quem for ler o livro de Deus já sabe o que é. Então, mas não é ele. Quando eu sentia medo dele, não estava bom, entendeu? Por isso que eu parei de escrever. Eu não queria sentir medo dele, eu não queria que o leitor sentisse medo dele, eu queria que ela sentisse medo dele. Então é uma coisa muito específica. Na Ilha também é isso, porque o franciscano está no alto do mosteiro, numa biblioteca, olhando coisas estranhas que estão acontecendo naquela ilha, assim, né? Que essa ilha ela está caminhando muito rápido e as pessoas estão desaparecendo, uma hora para outra somem.
E aí eu estava conversando uma vez com o Rufato, ele falou, você achou uma ótima maneira de matar personagem. Se ela não gostar, então desaparece esse, então desaparece outro. Mas eles iam desaparecendo. Então eu não saberia te responder, porque não é esse o efeito que eu busco, entendeu? Não é o efeito do horror, é o efeito do suspense, do medo, tanto nesses dois livros, no mais ficção científica quanto mais fantástico, quanto também no policial, que é mais o medo dos personagens, não do leitor. Mais alguém? Bruno. Puxando um pouco a sardinha para o lado, minha área de atuação, que também é o medo, acho que uma outra aqui, a coletânea que o senhor produziu, que é Páginas das Sombras, esse livro de contos autorais do senhor, que é o Sete Monstros, entre outras produções coletâneas do senhor, como Detetives do Mistério, A Ressonância do Último, Detetives do Sobrenatural. Pode observar que eu, pelo menos na leitura que eu faço da produção do senhor, que o senhor tenta preencher, fazer um colar, né, de várias insanas, né, a lá minha pouco, de contos que envolvem um medo, certo? Uma certa angústia, um assombramento. É uma leitura correta essa que eu faço ou não? O senhor tem uma tendência para o medo, tanto na sua produção como na sua opinião de contos? Nem tanto, porque nós estávamos conversando ainda há pouco lá com o Flávio e tal, a diferença entre o medo e o fantástico. Eu me interesso mais pelo fantástico em si do que pelo medo como experiência do terror individual. Ela acompanha muitas vezes o fantástico, mas eu gosto muito das histórias. Como é que eu podia definir? Histórias do conhecimento do mundo através do fantástico. Uma história, isso é muito frequente na ficção científica, que você começa acreditando em determinadas ideias, acontece um fato inexplicável e você termina acreditando em outras coisas, por causa daquele fato inexplicável. São histórias de expansão de consciência. E eu gosto muito de tentar pensar e de ver escritores fazendo essa tentativa, como pensam, como se comportam, como agem criaturas diferentes de nós seres humanos. Você tem um exemplo muito bom desse no filme Solaris, o romance do Stanislaw Lem, filmado pelo Tarkovsky. É um planeta pensante, é um planeta coberto por um oceano de plasma, e os terrestres sabem que ele é um planeta pensante, porque é um planeta que corrige sua própria órbita. Ele circula em redor de duas estrelas gêmeas, e ele circula por uma geodésica que é a melhor linha possível de aproveitamento, e ele não tem nenhum sistema de propulsão conhecido, é um planeta igual a qualquer outro. Então ele deve ter uma inteligência, o planeta é inteligente. E ele tenta se comunicar com os seres humanos e a gente não sabe como ele está querendo se comunicar, porque ele pensa de uma maneira diferente de nós. Isso é um desafio da ficção científica há muito tempo. Como pensar um alienígena? Nós sempre pensamos alienígenas que são iguaizinhos a nós. Alienígenas que entram numa nave, que fizeram um curso numa faculdade de engenharia lá em Deneb 18, para vir aqui, alienígenas que noivam, que casam, que se divorciam, que criam seus filhos e que escrevem relatórios para no fim da viagem à Terra apresentar os seus superiores. Quer dizer, para imaginar um alienígena desse jeito, basta dizer que é um bocado de professores universitários contemporâneos. Você não precisa ir para outra galáxia ou outro sistema solar. Quando eu quero falar de um alienígena ou de uma criatura qualquer, são criaturas que são alheias a nós, estranhas a nós. São o outro, com O maiúsculo, alguma coisa que funciona de uma maneira diferente da nossa. E que muitas vezes, no caso dos monstros, nos destroem não por raiva ou para se alimentar, se destroem por susto, porque a presença humana acarreta um susto. Eu gosto muito das histórias do fantástico mais intelectual. Por exemplo, uma das antologias que eu organizei aí para a Casa da Palavra é Contos Fantásticos do Labirinto de Borges. Como leitor de Borges, eu sempre gostei de ver aqueles contos que Borges elogiava, ou então que ele afirmava ter lido, e que 20 anos depois ele usou a ideia daquele conto num conto dele. Então, por exemplo,
o ponto inicial é um comentário que ele faz no livro, o Aleph, que ele diz: nos meus contos, o Aleph e o Zahir, creio reencontrar algum eco de O Ovo de Cristal de H.G. Wells. Então, quando eu li isso pela primeira vez, com 20 e poucos anos, eu disse: O Ovo de Cristal, já tinha lido tudo de H.G. Wells, que tinha saído no Brasil nessa época, todos os romances, mas eu conheci mal os contos. E procurei feito louco até achar aqui numa antologia da Biblioteca Nacional, aqui no Rio, um conto com O Ovo de Cristal. E eu disse: eu vou fazer isso, eu vou pegar os contos que tem a ver com os contos de Borges e fazer uma analogia, mostrando como cada uma daquelas ideias foi retomada por ele anos depois, num conto, muitas vezes, infinitas vezes, superior literariamente ao conto original que deu a informação, a inspiração. Então, o meu interesse pelo fantástico é, de certa forma, um interesse por formas diferentes de sentir e de pensar, e através da obra de escritores que também procuraram isso. Isso também é uma das coisas que existe em Borges. Há maneiras diferentes de pensar, está em vários pontos, como O Imortal e tantos outros aí. O medo acontece, às vezes, pela estranheza do choque entre criaturas diferentes, mas o medo, para mim, não é o objetivo do conto. Eu não tenho, assim, vontade de fazer com que o leitor sinta medo. Eu quero contar para ele uma experiência, e eu sei que talvez ele sinta algum medo, porque é uma experiência aterradora, mas o medo em si não é o objetivo. O objetivo é a experiência iluminadora, a experiência transcendental, de mudança de paradigma, mudança de visão do mundo e assim por diante. Mais alguém? Flávio? É porque o Bruno puxou, o Bruno respondeu, não vou... O Júlio já tinha antecipado a questão do medo da criança. Quer dizer, eu entendo a colocação do Braulio, e podia só para ilustrar, invocar aqui alguém tão próximo de nós, que como Flávio particularmente, é um ficcionista, é um professor universitário, é um crítico, é um antologista, esteve conosco aqui já algumas vezes, que é o Davi Rubens, que é um catalão. E que é um autor, como ficcionista premiado, como crítico também. O Davi diz uma coisa com a qual eu inevitavelmente concordo. Eu vou invocar agora o Braulio um pouquinho, Flávio. Não há conto fantástico sem medo. Seja um medo vivenciado pela personagem ou pelas personagens, ou vivenciado pelo leitor diante de um acontecimento, nem sinta medo, mas seja um medo, um efeito, um sintoma na leitura da personagem, seja uma causa da construção da narrativa, do desenvolvimento textual, mas não há texto. Eu não me lembro de ter nenhum texto que eu considero fantástico, seja do Braulio, seja do Flavinho, seja de qualquer outro, em que a expressão do medo não estivesse intratextual ou na relação extextual do texto enquanto objeto e eu enquanto sujeito que lê esse texto. Quer dizer, então o Braulio diz que ele não pensa assim, mas além disso, os dois são também críticos. Flávio não gosta do termo, mas são, eles produzem textos que pensam criticamente, se separam em partes, se analisam, né? Então como é que o Braulio e o Flávio, dialogando essa sensação de ficcionistas, né, de sujeitos produtores do objeto ficção, mas também enquanto críticos, sujeitos que veem esse objeto e pensam esse objeto enquanto um produto, como é que eles pensam isso? Lembram de algum texto fantástico que não haja nenhuma hipótese de medo? Estou tomando o termo medo no sentido mais amplo da expressão, o medo diante da dúvida. Eu estou com medo de escolher, o medo diante da surpresa, eu estou com medo do outro que eu não sei qual é. Quer dizer, tomando medo muito próximo daquele sentido da incerteza, da inconstância, ou até mesmo do horror, do pavor, aí seria o extremo disso, né? Qualquer um dos dois pode começar. Talvez o Braulio, porque foi o primeiro a... Tem uma expressão que se usa muito, que eu gosto muito com relação ao fantástico em geral, mas é uma expressão típica da crítica de ficção científica, que é o sense of wonder. Sense of wonder é a sensação de maravilhamento, de deslumbramento diante de alguma coisa muito grande, muito aterradora, e que seria mais ou menos o que a gente chama o sublime em filosofia. O sublime, eu vi uma vez uma palestra de Ariano Suassuna, Ariano falando daquela maneira pitoresca que ele usava para se exprimir. Então ele dizia assim: muitas vezes
as pessoas dizem, o sublime, o que é o sublime na literatura? Ah, é um neném brincando, a inocência de uma criança recém-nascida. Ele disse, qual é o sublime, minha gente? O sublime é uma geleira gigantesca do Polo Norte, é uma aurora boreal, são aqueles desfiladeiros gigantescos, o Grand Canyon, todas essas grandes coisas da natureza que de repente jogam em cima de você uma beleza que causa medo. É a junção entre a beleza e o medo. O sense of wonder, que a ficção científica descreve e procura tantas vezes, me parece um sentimento próximo disso. Então, eu acho que o medo existe como um efeito colateral da busca do maravilhoso, do gigantesco, do incomensurável. A ficção científica tem muito isso. No fantástico, mais preso ao cotidiano, tem uma outra expressão crítica que eu gosto muito, que é cognitive estrangement, que é do Dark Suvin, um crítico de ficção científica norte-americano, que ele tem uma influência muito grande das teorias de Brecht, do distanciamento brechtiano. Então ele diz que a ficção científica, de certo modo, é uma maneira de falar mal dos Estados Unidos, só que não são os Estados Unidos, é Marte. Tudo aquilo que está acontecendo no planeta Marte, numa civilização que tem Marte, mas é um presidente que está concorrendo com o outro. E aí ele conta uma história que tem a ver com os Estados Unidos. Mas é um distanciamento que era uma coisa que Brecht fazia também. Brecht queria falar da ascensão do nazismo na Alemanha durante a ascensão do nazismo na Alemanha, então ele não podia. Aí dizia que eram as gangues de Nova York, Santa Joana dos Matadouros e tal, aquelas peças de Brecht, o Círculo de Giz caucasiano, a Alma Boa de Setsuan, que eram parábolas sobre o bem e o mal, que se passava na China medieval. Mas era na Alemanha da época dele que ele estava falando, ele simplesmente estava projetando aquilo à distância. Então esse distanciamento cognitivo, ou esse estranhamento cognitivo, é uma maneira de tirar do que é muito familiar, jogar no não familiar e contar ali uma história. Isso me parece um mecanismo interessante para o fantástico. Admito que o medo possa estar presente muitas vezes, porque você está falando sempre de uma experiência de uma destruição de paradigmas. O personagem do conto fantástico geralmente é um cara que vem numa vidazinha normal e de repente se debate com um fato inexplicável. E esse fato inexplicável sacoleja a vida dele em todas as direções e no final joga ele em uma outra direção. Uma experiência como essa, uma experiência humana como essa, certamente que nesse momento a emoção do medo está sempre presente. Mas não me parece que em grande parte dos casos seja isso que o escritor, não somente eu, que o escritor em questão, um Cortázar, um Murilo Urbião talvez, esteja buscando. O medo aparece como um efeito colateral. Eu ia falar do Murilo Urbião agora, porque eu acho que existe uma grande questão sobre o que é, afinal de contas, o fantástico, né? Um conceito sempre fugidio. Então, se você pensa naquele modelo do fantástico mesmo do século XIX, um modelo específico, que não por acaso, Poe é o condutor desse modelo, desse fantástico gótico, e ao mesmo tempo o criador do romance policial, que o medo é vencido de alguma maneira pela razão, né, que é um modelo policial. Se você pensar nisso, e o próprio Poe dizer do efeito do medo que ele gostaria de causar, sem dúvida que tem que ter o medo no fantástico, mas esse fantástico de Kafka, esse fantástico do Murilo Urbião, acho que tem muito mais a ver com uma certa angústia ligada ao estranhamento do que propriamente com o medo. Eu não sei, eu não vejo parecendo medo, por exemplo, na obra do Murilo Urbião. Não consigo ver assim, a não ser um caso ou outro entre os personagens. Pode ser, mas mesmo nesse sentido, nem sempre. Eu me lembro de um conto, por exemplo, que é o Bárbara, que ele é muito mais lírico e mais tenso do que propriamente produtor do efeito de medo, né? Então acho que isso tem mais e mesmo ficção científica, acho que se você entender também como fantástico, nem tudo vai por aí. O que me atrai mais, na verdade, nessa literatura fantástica é esse fantástico que causa irritação em certas pessoas, né? Entendeu? Que leia aquele negócio e dizem, mas por que não é assim? Que é o caso do Kafka, né? Uma angústia e uma coisa, mas por que a pessoa não sabe nem argumentar por que está tão raivosa, mas é porque tira você de um certo paradigma lógico e não te traz nenhum conforto.
Porque a estética do medo, em grande parte, ela é confortadora, porque o medo é uma experiência quase vivida ali dentro para no final não existir mais. É quase que um exercício como criança, uma terapia. Você vivencia aquele medo para no final alguma coisa te trazer de volta ao mundo mais sossegado, né? E o que realmente causa desconforto mais do que medo é esse fantástico da naturalização do sobrenatural, né? O cara se transforma numa outra coisa e aquilo rapidamente é incorporado como uma coisa normal. Isso que normalmente as pessoas com quem eu trabalho às vezes com fantásticos alunos, é isso que dá raiva. Sabe? Eu fico assim, mas não pode. Né? Não sei, eu respondi muito de improviso, porque não é um tema que eu pesquiso com vocês. Né? Vocês falem uma bobagem, tá? Depois eu me desculpo, depois eu conserto. Eu ia contar uma coisa que ficou lá atrás, duas coisas, muito rapidamente. Uma da antologia como forma de crítica, eu acho essa crítica muito interessante, porque você não precisaria nem fazer uma apresentação ou alguma coisa. O fato de você ter escolhido aqueles pontos e não outros é uma postura crítica daquela crítica que me interessa, que é parcial, assumidamente parcial. A outra coisa que era uma coisa que a gente estava falando lá atrás, de escrever e ler, uma coisa que aconteceu comigo, né, que é uma experiência muito doida do leitor, que se aproxima muito da experiência do crítico, que foi uma leitura que eu precisava escrever um texto sobre o Borges, e peguei o conto As Ruínas Circulares, que é um conto que eu gosto muito, né, que tem a ver com essa ideia de você não saber direito onde é que começa uma coisa e outra, como não sabe direito onde começa o escritor e o leitor. E a epígrafe vem assim, traduzindo, né? E se ele deixasse de sonhar com você? Aí vem lá, Alice, através do espelho, capítulo 4. Né? E aí eu fui procurar no Alice e não reli o livro inteiro, fui direto no capítulo 4 e não achei nada, nem parecido com aquilo. Era uma leitura da Alice que eu tinha feito há muito tempo. Falei, será que é um erro, né? Tipográfico? Eu estava com uma versão, uma tradução do Borges, né? Eu liguei para uma amiga da UFMG, uma professora que é especialista em Borges, ela estava com o original, falou, não, é 4 mesmo. Mas eu também fiquei encucado, tentar ver o que é isso, né? E fiquei naquela e tentei achar de outras maneiras uma resposta para aquilo, até que me ocorreu uma coisa que, quando eu falo parece que é mentira, mas é verdade, que foi colocar o livro diante do espelho, e o 4, que estava escrito em algarismo romano, se transformou em 6. E no capítulo 6, tá? Do capítulo 6, do Alice através do espelho, tem a cena que a Alice está andando e encontra um leão dormindo, e o Tweedledee e o Tweedledum, que são um duplo, que tem a ver com o espelho, falam para ela, o que você acha que esse leão está sonhando? Não faz barulho, falou para ela. Ela, mas por quê? Porque ele está sonhando com você. Se ele acordar, você morre. E se ele deixasse de sonhar com você morreria. Então é esse recorte que ele colocou lá. E essa experiência eu precisava escrever. Então, um aspecto que eu gosto da crítica, do ensaísmo, é aquele aspecto que tem a ver com ou explode ou escreve, que é, eu preciso contar para alguém isso que eu descobri. É como você assiste um filme e fala assim, eu preciso dividir com alguém, eu preciso contar para alguém. Eu acho que a motivação da crítica, quando parte daí, ela tem grande chance de ser bem sucedida. Se você sabe escrever, você vai passar uma coisa muito forte para o outro, que é um pouco o exercício também da ficção. Só porque ficou faltando isso lá atrás. Além da minha ligação com a literatura, eu tenho uma ligação com o cinema também. Eu já fui estudante de cinema. Eu fui cinematografista durante muitos anos, crítico cinematográfico em vários jornais de vários estados. E eu estou fazendo um trabalho atualmente junto com a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que vocês devem conhecer, lá perto do CCBB, na 1º de março. Está lá a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, junto com o Centro Cultural Banco do Brasil, na 1º de março, com o Rua da Alfândega. A Escola de Cinema tem um cineclube e eles todo semestre pedem para que uma pessoa de fora da escola faça uma curadoria dos filmes que vão passar lá na programação do cineclube durante o semestre. E eu estou fazendo nesse primeiro semestre uma curadoria para uma mostra do cinema fantástico. Acho que isso é uma coisa muito interessante, porque o fantástico, para mim, tem
não tem a ver só com a arte da literatura, com a arte da narrativa, com a arte de contar histórias. Então, muitos elementos importantes do fantástico literário estão presentes também, de forma similar, no fantástico cinematográfico, histórias em quadrinhos também, e outras formas narrativas. Então, nessa mostra que está rolando na Darcy Ribeiro, todos os sábados, a partir das 14 horas, com entrada franca. Qualquer pessoa chegando lá assiste. Nós já passamos Os Inocentes, o filme do Jack Clayton, que é a adaptação da Outra Volta do Parafuso, de Henry James, que é um dos textos clássicos, até eu diria, do fantástico Todoroviano. A Outra Volta do Parafuso é aquela história arquetípica, onde quando termina, você não sabe se tudo aquilo foi um delírio da personagem, ou se eram fantasmas de verdade que estavam aparecendo naquela mansão. Passamos depois Feitiço do Tempo, Groundhog Day, O Dia da Marmota, aquele filme com Bill Murray, que ele fica preso num loop contínuo, revivendo o mesmo dia durante anos e anos da vida dele, e é uma proposta fantástica, interessante. Sábado passado passamos O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel, que é um filme sobre o qual eu também já escrevi um livro, está aí pela editora Roupa, vocês podem achar nos sebos. O Anjo Exterminador é aquela famosa ceia numa casa burguesa, onde os burgueses entram e depois não conseguem mais sair, embora as portas estejam escancaradas. Eles têm um bloqueio mental e ficam durante semanas regredindo aos estágios mais bestiais de fome, sujeira, falta de higiene lá naquela sala, porque eles não sabem, eles simplesmente sabem que não conseguem sair dali. Nesse sábado agora não vai passar nada, porque é Semana Santa, mas no dia 11 de abril a gente vai retomar com A Hora do Lobo, do Bergman, um filme clássico muito interessante, de um pintor que vai morar, que é assaltado por visões inexplicáveis, e vai morar numa ilha remota com a esposa para ver se essas visões o deixam em paz. E é claro, como se trata de um bom filme fantástico, as visões não o deixam em paz, insistem em persegui-lo do mais longe, uma ilha deserta que ele vai morar, as visões vão em sua procura. E lá tem a programação já foi divulgada por aí, já foi exposta na imprensa. Serão um total de 16 filmes em 16 sábados até o final desse primeiro semestre. Vocês estão convidados se quiserem aparecer. Gente, se não houver mais nenhuma questão, eu encerro a sessão. Acho que foi ótimo poder ouvir tanto o Braulio quanto o Flávio. Foi, ao mesmo tempo, divertido, bastante, acho que instrutivo, né? E convido a todos para amanhã, 10 horas, nossa... 8 comunicações, 10 uma outra mesa. 8 horas comunicações, 10 temos mais uma mesa do nosso evento. Espero que todos façam presente. Até lá. Obrigado.